Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Gabriel. Iremos dar sequência ao nosso conteúdo de termoquímica. Então, só relembrando aí, termo vem da palavra de temperatura, química é uma transformação química que está ocorrendo. Então, toda transformação química que ocorre, ela sempre vai ocorrer ou liberando calor ou absorvendo calor para si. Lembrando que esses processos que libera são chamados de exotérmicos e os processos que absorvem são chamados de endotérmicos. E aí, na termoquímica, existe uma variável de estado que a gente calcula, que é a entalpia. Na verdade, as substâncias, elas não tem como a gente calcular a entalpia da substância em si. Nós calculamos a variação de entalpia durante uma transformação. Então, é necessário ter uma reação química ou uma transformação para a gente calcular o ΔH dessa reação. Então, lembrando que essa reação ela pode ter o ΔH negativo, se está liberando, chamado de exotérmico, ou ela pode ter o ΔH positivo, que ela está absorvendo o calor, chamado de processo endotérmico. E esse ΔH existe 3 maneiras de calcular. A primeira nós vimos, que foi através da entalpia de formação e através da entalpia de combustão. Depois, aqui é uma aula intermediária, hoje nós vamos falar sobre cálculos estequiométricos envolvidos em termoquímica. Então, esse ΔH, além de ter essas 3 maneiras diferentes de calcular, uma nós já estudamos, esse ΔH depende de 5 variáveis que também nós estudamos, que é a temperatura, que é a pressão, o número de mols das substâncias envolvidas, a variedade alotrópica da substância, por exemplo, se o carbono é um carbono diamante ou um carbono grafite, e também depende do estado físico, se ele é sólido, líquido ou gasoso. Então, toda equação termoquímica necessariamente tem que ter o valor de ΔH envolvido e também tem que falar quais são os números de mols que estão envolvidos ali e qual que é a variedade alotrópica e qual o estado físico da substância. Então, repare, o oxigênio tem um G embaixo, significa que é gasoso. Toda equação termoquímica é necessário ter a variedade alotrópica, por exemplo, se é carbono grafite ou diamante, precisa ter o estado físico. Se for um S, de sólido, se for um L, de líquido, se for um G, de gasoso. E além disso, é necessário ter o valor de ΔH. Lembrando que esse ΔH pode ser representado ou aqui no final da equação termoquímica, ou o calor a gente pode excluir esse ΔH e colocar esse calor dentro da própria equação termoquímica, no qual, se o calor estiver no produto, está significando que ele está sendo liberado, ou seja, a equação é exotérmica. Se o valor do calor estiver nos reagentes, é porque ele está sendo absorvido, ele precisa absorver o calor para que a reação ocorra. Então aqui, esse exemplo fala assim, a entalpia de formação do etanol, nós estudamos o que é entalpia de formação. Então, é a energia absorvida ou liberada, né, quando é formado um mol da substância. Então, repara, formado é porque está no produto. Então, após a setinha, tem 1 mol do etanol aqui, Então, fica subentendido quando não é representado nada na frente, que é 1 mol. A partir das suas substâncias mais estáveis. Então, repare, o etanol é constituído de carbono, hidrogênio e oxigênio. A variedade mais comum do carbono é o carbono grafite. A variedade mais comum do hidrogênio é o H2. A variedade mais comum na natureza do oxigênio é o O2. O H2 do hidrogênio e o O2 do oxigênio. Então, continuando. Dada a partir da equação abaixo, a equação termoquímica abaixo, que está representado aqui. Letra A. Calcule o calor liberado na formação de 4 mols de etanol. Então, ele quer saber qual que é o calor que vai ser liberado quando a gente formar 4 mols de etanol. O que nós sabemos através da equação termoquímica? A equação termoquímica diz que o ΔH é negativo.
Então, se o ΔH é negativo, automaticamente fica subentendido que é um calor liberado. Além disso, também, o que a gente sabe? Que esse calor liberado de 278 kJ, ele é liberado quando é produzido 1 mol de etanol ou quando é consumido 2 mols de carbono grafite, 3 mols de hidrogênio e meio mol de oxigênio. Então, o que ele quer relacionar? Ele quer relacionar qual o calor liberado quando é formado 4 mols de etanol. Repare que a gente está relacionando duas variáveis numa equação. Então, se a gente estava relacionando duas variáveis em uma equação, a gente tem um cálculo estequiométrico. Como que é realizado um cálculo estequiométrico? Seguindo 3 regras. Então, precisa da equação, temos. Segunda regra, precisa que a equação seja balanceada. Aqui tem quantos carbonos? 2. Nos reagentes tem que ter a mesma quantidade. Quantos hidrogênios tem? Tem 5 aqui, mais 1, 6 nos produtos. Nos reagentes também tem 6. Quantos oxigênios que tem? Apenas 1. E aqui também 2 multiplicado por meio dá 1. Então a equação está balanceada. Os 2 passos iniciais já está preenchido. O próximo é apenas fazer a regra de 3 com as substâncias envolvidas. Lembrando que dependendo das variáveis que são dadas, é necessário fazer transformação. Então vamos lá. Com qual substância que a gente vai relacionar? O que o exercício está dando. Então o primeiro é o calor com o etanol. Então nós iremos relacionar essas duas substâncias. Então o que a gente vai colocar? Na primeira linha da regra de 3, nós iremos escrever o que a equação nos diz. Então ela nos diz que 1 mol de etanol é formado, então 1 mol de etanol, C2H5OH, é formado e liberado 278 kJ. Beleza? Ah, Gabriel, e esse menos? Esse menos só significa que está sendo liberado, não é necessário representá-lo. Na linha de baixo, nós vamos colocar uns quadradinhos, tá? Que agora a gente vai preencher esses quadradinhos, certo? E na outra linha, nós iremos colocar o que o enunciado deu. O enunciado deu 4 mols de etanol. Lembra, numa regra de 3, as mesmas substâncias têm que estar embaixo uma da outra. Então, o que ele deu? 4 mols de quem? Etanol. Então, o etanol está do lado esquerdo. Então, vou escrever aqui 4 mols de etanol. E ele está pedindo qual o calor liberado. O calor está do lado direito. Esse calor é representado pela letra Q. Então, aqui ele está pedindo o Q. O que nós iremos colocar em cima? O do meio aqui, nesses quadradinhos. O mesmo que está escrito na primeira linha, só que a gente tem que reparar as unidades. Vai ser o mesmo se as unidades forem as mesmas. Agora, se as unidades forem diferentes, a gente, no quadradinho, teremos que fazer as transformações. Então, repare, aqui é calor, porque está em quilojoules. Para ser calor, pode ser quilojoules ou quilocaloria, ou caloria ou joule apenas. Então, nós podemos descer ela aqui para baixo, porque está na mesma unidade, beleza? Calor e calor, mesma unidade, então podemos descer. O próximo, o enunciado deu em mol, então a unidade em cima também está em mol. Então nós podemos descer, porque é as mesmas unidades. O que nós fazemos? Esquece essa primeira linha aqui, essa primeira linha foi só para extrair os dados. Regra de 3. É necessário multiplicar cruzado. Então, 1 mol vai multiplicar com o Q e o 278 vai multiplicar com o 4. Então, como é que vai ficar? 1 vezes Q é o próprio Q. Vai ficar 4 vezes 278, que vai dar 1112. Então, o Q vale 1112, a mesma unidade,
aqui é mol e mol, aqui também tem que ser as mesmas unidades. Então, o calor tem que estar em quilojoules. Então, significa que para formar 4 mols de etanol, é necessário liberar 1.112 quilojoules. Esses cálculos estequiométricos estão muito relacionados como, por exemplo, uma fórmula ali para fabricação de bolo, por exemplo. Para fazer um bolo, sei lá, você precisa de 3 ovos, não é? Para fazer 4 bolos, vai ser 4 vezes mais, então vai ser 12. Aqui é a mesma coisa. A gente está relacionando duas substâncias diferentes. E aí nós temos que relacionar através de regra de 3. Vou apagar o quadro e aí a gente volta com a letra B desse enunciado aí. Letra B agora, estamos de volta. Ó. Calcule o calor liberado também na formação de 9,2 gramas de etanol. Então, a mesma coisa, ó, só que ele está relacionando novamente o calor que vai ser liberado com o etanol. Então, nós vamos escrever primeiro o que está representando na equação. Ó. 1 mol de etanol. Então, ó, 1 mol de etanol libera, quanto é formado, né, vai liberar 278 quilojoules. Na linha de baixo, o que nós fazemos? Colocamos os quadradinhos para ver se são as mesmas unidades do que é dado no enunciado. Então, vamos colocar aqui uns quadradinhos. Ó. Aqui, quadradinho. O outro aqui, outro quadradinho. E aí, vamos na linha de baixo extrair o que o enunciado deu. Ele quer saber o calor que vai ser liberado. Então, o calor que vai ser liberado é o quê? Então, o calor está do lado direito aqui. Então, vai ser esse Q. Beleza? Do lado esquerdo é a quantidade de etanol. Qual a quantidade que ele deu de etanol? 9,2 gramas. Então, está do lado esquerdo. Veja, 9,2 gramas de etanol. Veja agora ó, que é calor, calor. Então a gente pode descer esse 278 aqui para o quadradinho do meio. 278 quilojoules. Montou. Do lado esquerdo, repara, agora está em grama e aqui está em mol. É a mesma unidade? Nananina não. Então o que nós fazemos? Tem que transformar. Ou você transforma 1 grama para 1 mol, desculpa, para grama, ou você transforma a grama para mol. Como que é feito isso? Lembra lá? Sempre que a gente quer transformar mol para grama, nós utilizamos a massa molar. Massa molar de quem? Ó? Do etanol. Então é necessário utilizar a massa molar. Como que calcula a massa molar do etanol? Mzão, Mzão. Então C2H5OH. Então é a quantidade de cada átomo vezes a massa atômica dele. Então tem 2 carbonos, então vai ser 2 vezes a massa atômica dele, que é 12. Mais, quantos hidrogênios? Ó, tem 5 aqui mais 1, então deu 6. Então vai ser a quantidade vezes a massa atômica. O hidrogênio é 1, mais o oxigênio. Quantos oxigênios que tem? Fica subentendido que é 1, né? Quanto não tem nenhum número. 1 vezes a massa atômica dele, que é 16. Então, fazendo essa conta aí, então a massa molar do C2H5OH do etanol vai ser 46 gramas por mol. Beleza? E aí, o que a gente utiliza? Sempre a fórmula lá, ó, nenhum morto morre. Então, o número de mol é a massa sobre a massa molar. Então, se eu quero achar o número de mols, então, por exemplo, vou transformar essa massa para número de mols. O que eu faço? Só coloco 9,82 dividido por 46. Aí eu acho o valor. Ou, se eu quero transformar esse mol para massa. Então, o que a gente faz? Ó, igualdade de duas frações. Podemos multiplicar cruzado. Então, vai ficar ó, que a massa vezes 1 é a própria massa. É igual ao número de mols vezes a massa molar. Então, a massa, se nós queremos achar ela,
nós precisamos ter um número de mols e multiplicar pela massa molar. Então, vamos transformar esse número de mols aqui para massa. Então, vai ser massa, vai ser um número de mols é quanto? 1. Então, vai ser 1 vezes a massa molar, que é quanto? 46. Então, 1 vezes 46. 46. Então, a massa deu 46 gramas. Ah, então no quadradinho você vai colocar 46 gramas. Por que, Gabriel? Porque 1 mol de etanol corresponde a 46 gramas. Então, de C2H5OH. Repare que agora estão nas mesmas unidades. Se estão nas mesmas unidades, podemos multiplicar cruzado, fazer a regra de 3. Então, vamos multiplicar cruzado. Gabriel, posso simplificar? Pode sim. Simplificar o quê? O 9,2, se a gente dividir por 9,2, dá 1. Se nós dividimos o 46 por 9,2, dá 5. Então, pode simplificar. Mas quem não tem facilidade em simplificar, faz a conta normal, multiplicando cruzado. Então, vai ficar 46 vezes Q, então dá 46 vezes Q. É igual ao quê? 9,2 vezes 278, desculpa. Então, o 46 continua, vezes Q, a gente vai resolver aqui do lado direito primeiro. Então, 9,2 vezes 278 é quanto? 2.557,6. O que nós temos que fazer? O 46 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar que o Q é igual a 2.557,6. Vamos passar um traço aqui, senão... Dividido por quanto? Dividido por 46. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, realizando essa divisão aí, o Q vai ser 50 e quanto? 55,6. 55,6. Qual a unidade? Aqui é grama, grama. Então, aqui tem que ser as mesmas unidades. Se em cima está quilojoules, então embaixo também tem que ser quilojoules. 55,6 quilojoules são liberados quando é formado 9,2 gramas de etanol. Beleza? Espero que tenha compreendido aí. Lembrando, faça do quadradinho, mesmo sendo um passo adicional, fica mais fácil. As unidades têm que ser as mesmas. Ou você transforma essa grama para mol, utilizando a fórmula aqui, ou você transforma um mol para gramas, também utilizando a mesma fórmula que a gente viu aqui. Beleza? Gostou do vídeo? Curte o vídeo, se inscreve no canal, dá uma ajudinha aí pra gente. Abraço, até a próxima. Precisando, deixa nos comentários aí que a gente também vai responder.